São Paulo nunca dorme. A maior metrópole do Brasil pulsa como um organismo vivo, respirando pressa, barulho e caos em cada esquina. Durante o dia, a cidade é tomada por buzinas, trens lotados e pessoas correndo para o trabalho. Mas é à noite que a capital mostra seu lado mais sombrio. A iluminação amarela dos postes mal consegue romper a escuridão que se acumula nos becos, nas vielas e nas favelas que se espalham como um labirinto sem fim. É nesse cenário que a violência encontra espaço para se manifestar de forma brutal e inesperada. Na Zona Leste, onde a população é densa e as construções parecem amontoadas, o clima de tensão era constante. Os moradores conheciam o som do disparo tanto quanto o barulho de um rojão. Carros antigos estacionados de qualquer jeito, fios de energia amarrados de poste em poste e as marcas de pichações em muros altos davam o tom da região. Era uma realidade dura, que misturava o cotidiano das famílias trabalhadoras com a sombra das facções criminosas que dominavam os becos. Os relatos de roubos, assaltos e homicídios se multiplicavam nas conversas de padaria, nos cochichos das calçadas e até mesmo nos corredores das escolas. Não anda com o celular na mão, cuidado ao voltar tarde, evita esse beco depois das 10. Eram conselhos comuns entre vizinhos que sabiam que a cidade podia engolir qualquer um sem aviso. Naquela noite específica, o clima parecia ainda mais pesado. O vento frio soprava, trazendo consigo um silêncio estranho, quase desconfortável. Nas janelas dos prédios mais baixos, cortinas se mexiam discretamente, como se moradores tentassem observar sem serem vistos. Uma moto passava em alta velocidade, quebrando o silêncio, e logo depois sumia entre os becos. O coração da cidade parecia bater de forma irregular, como se pressentisse o que estava por vir. As favelas próximas, com suas vielas estreitas e escuras, eram um campo minado para qualquer operação policial. Os becos pareciam se multiplicar, criando um verdadeiro labirinto onde era fácil entrar, mas perigoso sair. Muitos policiais descreviam esses lugares como um mundo paralelo. Crianças brincando com pipas no alto das lajes, mães lavando roupas em baldes, enquanto a poucos metros, homens armados se organizavam para defender território. Era nesse ambiente que o soldado Marcos Vinícius, com apenas 34 anos, dedicava sua vida. Ele conhecia a cidade como poucos. Desde as avenidas movimentadas de Itaquera até as ruas estreitas da Vila Ré, sabia que cada região tinha sua própria dinâmica, seus códigos e seus perigos. A criminalidade não era apenas estatística para ele, era uma realidade presente que se materializava em cada ocorrência atendida, em cada família destruída pela violência, em cada tiro disparado. Enquanto muitos dormiam, os policiais estavam ali, patrulhando, atentos a qualquer sinal de perigo. O som do rádio da viatura era como um relógio que nunca parava, sempre pronto para anunciar mais uma tragédia, mais um chamado, mais uma vida em risco. Naquela noite, o frio no ar e o silêncio nas ruas traziam consigo uma sensação difícil de explicar, como se algo grande e terrível estivesse prestes a acontecer. A cidade parecia segurar a respiração. Os becos estavam mais vazios do que o normal. As conversas nas calçadas cessaram mais cedo, e até os bares, normalmente lotados, estavam mais discretos, com poucos clientes e portas quase fechadas. Era a calmaria antes da tempestade, e todos sabiam que, em São Paulo, quando a paz parecia estranha demais, a violência não demorava a se revelar. Marcos Vinícius tinha 34 anos, mas a farda o envelhecera alguns. O rosto carregava marcas discretas de noites mal dormidas, de sol escaldante em patrulhas a pé e do estresse constante de saber que cada saída podia ser a última. Morador da Zona Leste, filho de um motorista de ônibus e de uma dona de casa, ele tinha orgulho de suas origens humildes. Cresceu entre ruas de terra batida e campos improvisados de futebol, sonhando com um futuro melhor. A polícia apareceu em sua vida como um chamado, quase um destino. Queria proteger, queria fazer diferença. Em casa, era marido e pai dedicado. Casado há 9 anos com Juliana, uma professora do ensino fundamental,
Encontrava nela o equilíbrio para enfrentar os dias mais pesados. Tinha uma filha de 7 anos, Ana Clara, seu maior orgulho. Sempre que podia, fazia questão de buscá-la na escola e brincar com ela no quintal da casa simples onde viviam. A menina gostava de se gabar para os amigos. Meu pai é policial, ele prende bandido. E Marcos, ao ouvir isso, sorria, mas também sentia o peso da responsabilidade. Na corporação, Marcos era conhecido pela seriedade e disciplina. Os colegas o viam como um soldado dedicado, daqueles que não reclamam do plantão extra, que sempre chegam antes da hora e que sabem manter a calma nos piores momentos. Não era um herói cinematográfico, era humano, com medos e dúvidas, mas tinha algo que inspirava confiança. Sempre dizia: se eu não fizer minha parte, quem vai fazer? Sua rotina era dura. Muitas vezes, acordava antes do sol nascer, colocava a farda cinza da polícia militar, ajustava o colete balístico e se olhava rapidamente no espelho. Não para admirar a aparência, mas para lembrar a si mesmo: hoje eu volto para casa. Pegava a viatura com o parceiro de sempre. Fazia as primeiras rondas, atendia chamados que iam de furtos a brigas de vizinhos, passando por situações que exigiam sangue frio, como perseguições armadas. Mesmo em meio à violência, Marcos tinha um jeito humano no trato com as pessoas. Sabia ouvir as vítimas, oferecer uma palavra de conforto, orientar os jovens que encontrava nas esquinas. Muitas vezes, saía de ocorrências frustrado por saber que o sistema não ajudava tanto quanto deveria. Mas nunca desistiu de acreditar que sua função tinha valor. Os dias eram longos, as noites ainda mais. No quartel, costumava brincar com os colegas sobre o café forte e sem açúcar que sustentava a tropa, mas todos sabiam que por trás do riso existia um cansaço coletivo. Eram homens e mulheres que conviviam diariamente com a morte, mas precisavam manter a sanidade para continuar. Apesar de toda a atenção, Marcos sabia separar os papéis. Em casa não falava de violência com Juliana nem com Ana Clara. Guardava os detalhes para si, como se tentasse proteger a família das sombras que enfrentava todos os dias. No máximo, dizia que o trabalho foi puxado, ou que teve que correr atrás de bandido. Para ele, cada abraço da filha e cada jantar simples com a esposa eram lembranças que precisavam ser preservadas. Naquela semana, em específico, Marcos estava mais sério. Juliana percebeu o peso no olhar dele, mas não insistiu. Sabia que havia coisas que ele não podia contar. O que ela não imaginava é que aquela preocupação tinha fundamento. O bairro estava mais violento, facções disputavam território e havia informações correndo no rádio interno de que algo grande poderia acontecer. Marcos sabia que a cidade estava prestes a explodir em violência, mas não tinha ideia de que seu próprio destino estava marcado. Enquanto se preparava para mais um plantão, ajustando a farda e o coldre da pistola, Marcos se olhou no espelho mais uma vez. O cansaço era visível, mas o brilho nos olhos ainda mostrava determinação. Ele beijou a filha na testa, abraçou Juliana e saiu de casa com um último sorriso. O que ninguém ali poderia imaginar era que aquela seria uma das últimas vezes que ele viveria essa rotina simples e tão preciosa. A noite caía sobre São Paulo como um cobertor pesado de concreto e fumaça. O trânsito da Radial Leste já começava a se dissolver em buzinas e faróis vermelhos, enquanto os becos e vielas das comunidades se preenchiam de sombras cada vez mais densas. Era o início de mais um plantão, e Marcos Vinícius já sabia que aquela seria uma noite longa. Chegou ao quartel por volta das 18 horas, quando o céu ainda guardava resquícios alaranjados do pôr do sol. Cumprimentou os colegas com o aperto de mão firme de sempre, recebeu o colete e assinou o livro de entrada. O ritual era mecânico, mas dentro dele havia sempre uma pontada de incerteza. Ninguém sabia como terminaria aquela jornada. O pátio do quartel tinha um cheiro familiar de óleo queimado e borracha. Viaturas alinhadas aguardavam os soldados, que, entre conversas rápidas e risos contidos, tentavam disfarçar a ansiedade antes de sair para as ruas. O parceiro daquela noite era o Cabo Almeida, um policial mais velho, com quem Marcos dividia patrulhas há anos. Havia confiança mútua, uma espécie de código silencioso entre eles. Bastava um olhar para que cada um soubesse o que o outro faria.
Antes de sair, os dois sentaram-se no refeitório improvisado, tomando um café forte. Almeida, com seu jeito meio rabugento, brincou. Aposto que hoje vai ser só ocorrência tranquila. Um gatinho preso no telhado, no máximo uma briga de casal. Marcos deu uma risada curta, mas sabia que a chance disso acontecer era mínima. A cidade respirava tensão e o rádio da polícia já fervilhava com chamadas que vinham de todos os cantos. Às 19 horas em ponto, a viatura prefixo 92-311 deixou o quartel. O motor roncou pela avenida e Marcos ajustou o rádio, ouvindo os chamados que vinham um atrás do outro. Furto em andamento no Brás, perseguição na Zona Sul, violência doméstica na Vila Maria. O painel iluminado refletia nos olhos atentos dele, enquanto Almeida dirigia com calma, mas pronto para acelerar a qualquer momento. No banco de trás, o arsenal padrão. Escopeta, kit de primeiros socorros, cones para isolamento. Mas o que realmente pesava era a pistola no coldre de Marcos. Ele a sentia como uma extensão de si mesmo, mas também como um lembrete constante da linha fina que separa a vida da morte. Os primeiros atendimentos foram rápidos. Uma discussão em um bar, um suspeito detido por tentativa de roubo. Nada fora do comum. Nada que fugisse do padrão de uma cidade onde a violência se tornou quase rotina. Mas por volta das 22h40, a voz metálica do rádio quebrou o ritmo com uma urgência diferente. Atenção! Todas as viaturas na Zona Leste. Roubo em andamento, possível refém. Rua Padre Benedito de Camargo, altura do número 320. Suspeitos fortemente armados, apoio imediato solicitado. Marcos e Almeida se entreolharam. Não precisaram dizer nada. O ar dentro da viatura ficou mais denso e o silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Almeida girou a chave da sirene, que explodiu em vermelho e azul sobre os muros e postes da cidade. Enquanto cortavam as ruas estreitas rumo ao endereço, Marcos sentiu o coração acelerar. Não era medo, mas a adrenalina que sempre surgia nesses momentos. Ele pensava em Juliana e Ana Clara, como sempre fazia em ocorrências de alto risco. Uma lembrança rápida, quase um ritual silencioso para se manter focado. O rádio voltou a chiar, trazendo mais informações. 3 indivíduos, todos encapuzados, um deles de moto roubada aguardando na esquina. Possível fuga em direção à favela São Domingos. Favela São Domingos. O nome pesou no peito de Marcos como chumbo. Sabia que aquele território era controlado por uma facção perigosa, conhecida por não recuar diante da polícia. Ali, cada viela era um labirinto, cada janela um possível atirador. A viatura avançava rápido, costurando o trânsito. Marcos ajustou o colete mais uma vez, respirando fundo. O som da sirene misturava-se ao rugido do motor e aos gritos distantes da cidade noturna. Dentro dele, uma sensação estranha crescia, uma mistura de alerta e pressentimento. Ele não sabia ainda, mas aquela chamada não era apenas mais uma ocorrência. Seria o chamado que mudaria tudo. A sirene da viatura 92-311 ecoava pelas ruas da Zona Leste, como um grito metálico que anunciava não apenas a chegada da polícia, mas também o início de algo maior. A cada esquina, a cidade parecia se encolher, até que os prédios deram lugar a becos estreitos e casas sobrepostas, onde fios elétricos se enroscavam como teias de aranha. Favela São Domingos. Almeida reduziu a velocidade assim que a viatura adentrou a viela principal. O barulho da sirene foi cortado, e o motor passou a ser o único som abafado, misturado com vozes distantes e um funk que pulsava de algum barraco. As luzes da viatura iluminavam paredes pichadas, portões enferrujados e rostos curiosos que se escondiam atrás de cortinas mal fechadas. Marcos segurava firme a arma, a respiração compassada, mas os olhos atentos a cada sombra. Ele conhecia bem aquela sensação. O silêncio excessivo era sempre prenúncio de algo errado. Isso aqui tá estranho demais, murmurou Almeida apertando o volante. Parece que estão esperando a gente. O rádio chiou novamente. Viatura 92-311. Apoio a caminho. Procedam com cautela. Mas apoio nunca chegava rápido o bastante quando se tratava da São Domingos. De repente, uma moto preta arrancou em disparada de uma viela lateral, cruzando a frente da viatura.
O farol alto ofuscou por um segundo, e Marcos viu o que parecia ser o condutor encapuzado, armado, acelerando rumo à saída da comunidade. "Almeida, é ele!" gritou Marcos. Antes que pudessem reagir, tiros ecoaram. O primeiro estampido fez os vidros da viatura vibrarem. Os disparos vinham de cima, das janelas, das vielas mais estreitas. Um coro de rajadas de pistola e fuzil explodiu na noite. Era uma emboscada. A favela inteira parecia ter se transformado em um campo de guerra. Marcos se abaixou instintivamente, puxando a arma e abrindo a porta da viatura para usar como cobertura. O som metálico das balas ricocheteando no capô misturava-se ao cheiro forte de pólvora e fumaça. "Aqui é 92-311. Estamos sob ataque. São vários atiradores. Favela São Domingos, pedimos apoio imediato." Almeida gritava no rádio enquanto tentava responder aos disparos. Marcos se moveu para a lateral, encostando o corpo na porta da viatura. O suor escorria pelo rosto, mas os olhos estavam fixos no beco à frente. Ele viu duas silhuetas avançando rápido, armadas, tentando cercar pela esquerda. Disparou 2 vezes, o som seco ecoando nas paredes estreitas. Um dos suspeitos caiu, o outro recuou, atirando às cegas. O coração de Marcos batia como um tambor, mas seus movimentos eram automáticos, treinados, precisos. A mente, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que havia algo diferente naquela noite. Era como se os criminosos já soubessem exatamente por onde a viatura passaria, como se estivessem preparados. De dentro de uma casa improvisada, um clarão de fuzil cortou a escuridão. Os estilhaços voaram, e Marcos sentiu o impacto de uma bala atingindo a lateral da viatura a centímetros de sua cabeça. Ele se jogou no chão, rolando até a traseira do veículo, tentando encontrar um ângulo melhor. Almeida, encurralado no banco do motorista, também trocava tiros, mas o som cada vez mais próximo dos passos nos becos indicava que estavam cercados. Marcos gritou: "Almeida, recua! Vamos tentar pegar cobertura atrás daquela mureta." Mas antes que pudessem se mover, uma explosão ensurdecedora ecoou. Uma garrafa com gasolina, improvisada como coquetel Molotov, atingiu a frente da viatura. As chamas se espalharam rápido, iluminando a viela como se fosse dia. A emboscada estava completa. A favela, antes mergulhada em silêncio, agora rugia em ódio e pólvora. Marcos sabia, no fundo, que não havia mais volta. Aquele chamado não era apenas uma ocorrência, era uma armadilha. O fogo da viatura iluminava a viela como um clarão do inferno. O cheiro de gasolina queimada e pólvora me sufocava, e cada disparo que ecoava parecia cortar o ar ao meu redor. Meu coração martelava no peito, mas minha mente estava em alerta total. Eu sabia que estava cercado. Não havia saída fácil. Abaixei atrás da traseira da viatura em chamas e respirei fundo, tentando encontrar um ponto cego dos atiradores. A fumaça ardia nos meus olhos, mas consegui enxergar 3 sombras avançando pelo beco à esquerda. Mirei rápido, puxei o gatilho. Um deles caiu. Os outros recuaram, gritando palavrões, mas continuaram disparando em minha direção. "Almeida!" gritei, mas não ouvi resposta. Só o chiado do fogo e o barulho de estilhaços caindo no chão. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Me arrastei até a lateral da viatura para verificar meu parceiro. O vidro estava estourado, e Almeida estava debruçado sobre o volante, o sangue escorrendo pela farda. Toquei seu ombro, tentei puxá-lo. Nada. O silêncio dele me atingiu mais do que qualquer bala poderia. Engoli seco. O mundo pareceu parar por um segundo, mas não havia tempo para luto. Os tiros voltaram ainda mais fortes, vindos de todos os lados. Senti o impacto de um disparo na lataria a poucos centímetros de mim. Rolei para trás da mureta que havia avistado antes e usei o pouco de cobertura que tinha. Meu corpo tremia, mas minhas mãos seguiam firmes. Foi então que aconteceu. Senti um choque atravessar meu peito. A dor me atingiu como uma marreta e o ar fugiu dos meus pulmões. Olhei para baixo e vi o vermelho se espalhando pela farda. Meu braço cedeu. A pistola quase caiu da minha mão. "Não. Não agora", murmurei, tentando me manter consciente. Cada respiração parecia uma faca rasgando por dentro.
Minha visão começou a ficar turva, como se uma névoa escura tomasse conta do beco. Ainda assim, disparei de volta. Consegui ouvir o grito de um dos criminosos atingidos. Mas a dor aumentava e minhas forças diminuíam a cada segundo. Me arrastei até um canto, encostando as costas na parede fria de tijolos. Minha mente começou a viajar. Vi o rosto da minha esposa, o sorriso da minha filha, o último almoço em família, a voz doce dela pedindo para eu voltar cedo. As balas continuavam zunindo, mas já soavam distantes. O mundo foi ficando lento, abafado. A última coisa que vi foi o reflexo das chamas da viatura tremulando nos meus olhos. E então, o escuro me envolveu. O rádio da corporação chiava sem parar. As viaturas próximas à favela começaram a se dirigir para o local quando a informação rompeu pelo canal. Tem policial ferido. Policial ferido em confronto. Do outro lado da frequência, um silêncio pesado tomou conta. Todos sabiam o que aquela frase carregava. No quartel da Zona Leste, onde parte da equipe permanecia de prontidão, os olhares se cruzaram em choque. O soldado Marcos Vinícius, apenas 35 anos, jovem, cheio de energia, tinha sido alvejado. Um colega tentou manter a calma, mas a voz falhou ao repetir a mensagem. É o Marcos, é o Vinícius. As mãos tremeram, alguns policiais se levantaram sem saber o que dizer. Outros chutaram cadeiras, incapazes de conter a raiva e a frustração. Era como se o mundo tivesse desabado dentro daquela sala. Todos sabiam o risco da farda, mas nunca estavam preparados para ver um dos seus cair. Enquanto isso, em casa, a família de Marcos seguia a rotina sem imaginar nada. Sua esposa, Ana Paula, preparava o jantar simples de uma noite comum. A filha pequena brincava na sala, espalhando bonecas pelo tapete. Foi quando bateram à porta. 2 policiais à paisana estavam do lado de fora. Rostos sérios, olhares pesados. Ana Paula abriu a porta e em segundos percebeu que algo estava errado. Dona Ana, precisamos conversar, disse um deles com a voz embargada. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela não queria ouvir, não queria acreditar. Não é o Marcos, sussurrou antes mesmo de ouvirem a notícia. Mas a confirmação veio como uma facada no peito. O marido, o companheiro, o pai da filha dela, não voltaria para casa naquela noite. O grito de dor ecoou dentro da casa. A filha, assustada, correu para os braços da mãe sem entender nada. O choro dela se misturou com o desespero da mulher que agora carregava um vazio impossível de preencher. No quartel, a notícia oficial já havia se espalhado. Muitos policiais choravam em silêncio, outros tentavam conter a fúria jurando justiça. O clima era de luto e indignação. Não era apenas a morte de um policial, mas a perda de um amigo, de um irmão de farda. Naquela noite, a cidade de São Paulo parecia respirar a mesma dor. O som distante das sirenes ecoava pelas ruas, lembrando a todos que mais uma vida havia sido sacrificada no combate à violência. A morte de Marcos Vinícius não foi apenas mais um número nas estatísticas de violência de São Paulo. No quartel, ela ecoou como um estopim. A corporação inteira se levantou. Para os policiais, não havia tempo a perder. A caçada tinha começado. Logo nas primeiras horas, equipes da inteligência começaram a vasculhar os becos e vielas da Zona Leste. Informantes foram acionados, moradores pressionados, e cada detalhe era avaliado. O objetivo era claro: identificar quem havia montado a emboscada que tirou a vida de um policial de apenas 35 anos. Os colegas de Marcos sabiam que a operação seria arriscada, mas não havia espaço para hesitação. Viaturas lotaram a região. O barulho das sirenes cortava a madrugada, anunciando a fúria de uma instituição ferida. Helicópteros da corporação sobrevoavam os bairros mais perigosos, iluminando com holofotes becos onde antes a escuridão reinava. As primeiras informações apontaram para uma facção que atuava fortemente no tráfico da área. Os criminosos já vinham monitorando a rotina das patrulhas e sabiam que Marcos e seu parceiro poderiam ser surpreendidos. A emboscada tinha sido planejada com frieza, como uma mensagem direta à polícia. Eles mexeram com a pessoa errada, disse um dos comandantes,
Ao reunir as equipes para a operação, o semblante dos policiais refletia cansaço e dor, mas também determinação. Dias de investigação se seguiram. Testemunhas foram ouvidas em sigilo, vídeos de câmeras de segurança analisados, e o rastreamento de celulares levou a nomes conhecidos pela polícia. Um deles era Tiãozinho, traficante local com extensa ficha criminal, conhecido por sua brutalidade e por recrutar jovens para o crime. Quando a polícia cercou a primeira boca de fumo, o clima era de guerra. Homens armados tentaram resistir, mas foram rapidamente dominados. As mãos sujas de pólvora denunciavam que tinham participado do confronto na noite em que Marcos foi morto. Sob pressão, um deles confessou. Foi Tiãozinho quem ordenou a emboscada, e ele mesmo teria disparado contra o policial. Com a informação em mãos, a corporação montou uma operação ainda maior. Nas madrugadas seguintes, dezenas de policiais entraram nas vielas, varrendo cada esconderijo. As paredes pichadas e as casas improvisadas guardavam segredos, mas não por muito tempo. A caçada não era apenas um trabalho, era uma questão de honra. Cada policial sentia que carregava nas costas a responsabilidade de vingar o colega caído. E então, no 5º dia de operações, a notícia correu pelo rádio. Tiãozinho localizado, perímetro fechado. A ordem é clara, ele não sai impune. As viaturas avançaram pelas ruas estreitas, enquanto moradores assistiam de dentro de suas casas, temerosos e, ao mesmo tempo, esperançosos. O cerco estava armado. A captura de Tiãozinho não foi fácil. Ele tentou fugir pelos telhados, disparou contra os policiais, mas foi cercado. Rendição não era sua intenção, mas a resposta veio rápida. Cercado sem saída, acabou alvejado e preso, ainda com a pistola que matou Marcos em mãos. O momento da prisão foi acompanhado de silêncio pesado. Os policiais não comemoraram. Não havia vitória ali, apenas justiça parcial. A vida que se perdeu não voltaria. Na delegacia, Tiãozinho permaneceu calado durante o interrogatório, mas as provas eram sólidas. Laudos de balística, testemunhos, imagens e até mesmo a confissão dos comparsas. A justiça estava prestes a ser feita. O corpo de Marcos Vinícius foi velado com honras militares. O caixão, coberto pela bandeira do Brasil, permaneceu no centro de um salão lotado. Colegas de farda, familiares, amigos e até moradores da comunidade onde ele trabalhava vieram prestar a última homenagem. As sirenes das viaturas formaram uma melodia fúnebre que ecoou por todo o quarteirão, em respeito ao guerreiro caído. Naquele momento não havia divisões. Todos, de olhos marejados, sabiam que estavam diante da prova mais dolorosa da profissão: a morte no cumprimento do dever. A esposa de Marcos, Ana Paula, permaneceu abraçada à filha, que ainda não compreendia a gravidade da ausência do pai. O olhar dela, perdido, carregava uma dor que nenhuma palavra poderia traduzir. Durante o sepultamento, o silêncio absoluto tomou conta. Apenas o som da corneta militar e o disparo de salva marcaram o adeus definitivo. Policiais se abraçaram, homens calejados pelas ruas não conseguiram segurar as lágrimas. Ali, todos sentiram a fragilidade da vida e a grandeza do sacrifício. Mas a dor não parou no cemitério. Dias depois, a corporação divulgou oficialmente a prisão de Tiãozinho e dos demais envolvidos. As imagens rodaram nos telejornais e a sociedade pôde ver que, apesar da brutalidade do crime, a justiça não falharia. Marcos não voltaria, mas sua morte não seria esquecida. O caso levantou debates intensos em São Paulo e no Brasil inteiro. Até quando policiais seriam caçados como alvos? Até quando famílias inteiras teriam suas vidas destruídas pela violência urbana? A figura de Marcos passou a simbolizar não apenas um soldado abatido, mas todos aqueles que vestem a farda e saem de casa todos os dias sem a garantia de que voltarão. No quartel, seu nome foi eternizado em uma placa de honra e a lembrança do seu sorriso permaneceu viva entre os colegas. Mais do que um policial, ele era pai, marido, amigo. Era humano. E é justamente aqui que fica o alerta. Você que está assistindo este vídeo talvez nunca tenha parado para pensar no peso que a farda carrega. Por trás de cada policial
existe uma família esperando sua volta, um filho ansioso por um abraço, uma esposa torcendo para que ele chegue em segurança. Valorize, respeite. Entenda que o trabalho policial não é apenas combater o crime, mas também proteger vidas, inclusive a sua. E, acima de tudo, nunca se cale diante da violência. Se você sofre ou já sofreu com situações criminosas, denuncie. Sua voz pode salvar uma vida. Marcos Vinícius se foi, mas sua história ficará marcada para sempre. Um guerreiro que tombou, mas que deixou o exemplo de coragem e de amor ao próximo.